Olá, irmãos e irmãs, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Como é que você está? Como é que estão as coisas por aí? Como é que foi sua semana? Espero que esteja tudo bem. É muito bom nós estarmos juntos aqui e como nosso propósito nesse encontro aqui à noite, nós queremos falar um pouco mais sobre a paternidade de Deus. Queremos falar sobre quem é o nosso Deus Pai, aproveitando o mês dos pais, né? Você que é pai aí, você, assim como eu, nesse ano, temos o privilégio de sermos chamados de pai. E para nós que somos filhos desse Pai Celeste, existe algo que nós precisamos aprender ainda mais a respeito de Deus. Nós vamos orar e vamos adorar o Senhor com um cântico. Eu quero te pedir, você que está nos assistindo, quero te pedir que você envie esse convite, envie esse link para pelo menos 3 amigos seus aí, 3 pessoas que você conhece, porque certamente elas serão abençoadíssimas nessa noite. Vamos orar então? Pai, obrigado, nós queremos te agradecer por mais um encontro contigo, mais um encontro com a tua palavra. No nome de Jesus, Pai, nós queremos que a Tua Palavra ela abra o nosso entendimento. No nome de Jesus, esse encontro é para que o Senhor molde em nós o Teu caráter, que o Senhor molde em nós o Teu padrão, que nós possamos ter revelação de quem o Senhor é para nós, ó Pai, e que toda fé, todo sofisma, todo pensamento errado que seja anulado pela Tua Palavra, Pai. No nome de Jesus, nós cremos que temos um Pai Celeste, um Pai que cuida de nós, um Pai que nos ama. E por isso, ó Pai, nós nessa noite nos reunimos em Teu nome. Nós reunimos para adorar o Teu nome, para invocar o Teu nome. E cada casa que esteja ouvindo a Tua palavra agora, que esteja adorando o Teu nome agora, nós te pedimos que a paz que excede todo entendimento venha alcançar esses lares no nome de Jesus. Amém. Estavas desde o princípio, eterno tu és, Senhor. Criaste do nada a terra, me rendo a ti. Antes que eu pecasse, pagaste o preço na cruz. Meus erros pesaram em teus ombros, me rendo a ti. Que posso dizer? Que posso fazer? Se não entregar-te, ó Deus, o meu coração. Na salvação, caminho, teu Espírito vive em mim. Declaro as tuas promessas, me rendo a ti. Que posso dizer? Que posso fazer? Se não entregar-te, ó Deus, meu coração. Que posso dizer? Que posso fazer?
justo vestido a mim, meu ser, a ti, ó Senhor, se rendiu, que sou é teu, o que sou é teu, o que sou é teu, é teu, é teu, Aleluia! Como é bom nós adorarmos ao Senhor. E nesse mês de agosto em especial temos meditado a respeito de quem é Deus Pai, sobre a paternidade de Deus. E o tema dessa noite é Pai que responde. Um Pai que responde. Deus, o nosso Pai Celeste, é um Pai que responde. Ele responde ao quê? Responde às nossas orações, Ele responde aos nossos pedidos, às nossas petições, né, aos nossos clamores. Aquilo que nós oramos, certamente o Pai, Ele responde. E a Bíblia ela nos diz, lá em Mateus capítulo 6, versículo 25, se você puder abrir aí comigo a sua Bíblia, Mateus capítulo 6, versículo de número 25, a palavra de Deus, ela diz assim: por isso eu vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu. Essas aves, elas não semeiam, elas não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, o vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como algum deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no forno, quanto mais vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo o que comeremos, o que beberemos, ou com o que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. O vosso Pai Celeste sabe que vocês necessitam de todas elas. Então, Mateus capítulo 6, versículo 33 diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu quero falar sobre esse Pai, um Pai que responde às nossas necessidades. Talvez você esteja pensando aí, se lembrando do seu pai. Eu não sei qual é a experiência que você teve do seu pai natural, mas certamente Deus, Ele é muito melhor do que nós podemos pensar ou imaginar. Ele é muito melhor do que o nosso pai. Mesmo você que não teve um pai, eu quero te apresentar esse pai, que é um pai que responde às nossas perguntas, responde às nossas necessidades. Essa semana, a minha filhinha Maria, cada dia ela aprende uma palavra nova, ela fala algo novo, e a gente estava deitado, eu queria que ela dormisse, e ela já tinha tomado a mamadeira dela. Ela começou a falar pai, ela fala papai, papai, e eu fechei os olhos, fingi que não estava ouvindo, e ela aumentou o tom de voz e disse papai, e eu continuei não respondendo, até que ela aumentou ainda mais o tom de voz, falou papai. Até eu responder a Maria, ela não parou de chamar pelo papai dela. Nós precisamos entender que o nosso Deus é um Deus que Ele age em resposta às nossas orações. John Wesley, ele tem uma frase muito marcante que ele diz o seguinte: Deus não faz nada a não ser em resposta à oração. Então nós precisamos entender que Deus é um Deus que responde. Talvez nós não tenhamos tido as respostas que precisamos porque não temos orado como deveríamos.
não temos buscado a direção do Pai como deveríamos, porque o nosso Deus é um Pai que está com seus braços e ouvidos abertos para a sua oração, para o seu clamor. Às vezes nós é que pensamos, Deus está muito ocupado lá no céu para se preocupar com esse meu problema. Só que eu quero te dizer nessa noite que não. Esse Pai, o nosso Pai Celeste, é um Pai que se preocupa e está atento a todas as nossas necessidades. Às vezes a Maria me chama para não falar nada. Nesse dia que ela me chamou, eu tentando fingir que não estava ouvindo, até que eu respondi e falei assim, oi meu amor. Ela virou para o lado e deitou na minha barriga. Ela só queria saber que eu estava ali ouvindo o chamado dela. E nós temos um Deus que nunca dorme, que não falha, que não se engana. Um Deus que cuida de nós. E Jesus ele diz algo interessante em João capítulo 17, versículo de número 11. João 17, 11, Jesus ele está orando ao Pai a respeito dos seus discípulos. E Jesus fala o seguinte, versículo 11. Eu já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo. Jesus está falando a respeito dos discípulos. Ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, o nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Então Jesus aqui está falando com o Pai, fala, Pai, guarda-os no teu nome. É interessante que o nome, ele diz muito sobre quem é a pessoa. Você vai ver no Antigo Testamento, os filhos, eles tinham um nome da situação. Então você vai ver nome de filhos que, a glória se foi, né? Nomes que vão dizer aquilo que estava acontecendo no momento do nascimento da criança. E Deus, quando ele se revela para o povo, o sentido de Deus revelar o seu nome, né? O quem ele era para o povo, era de expressar uma característica do próprio Deus. Então você vê no início Deus se revelando como Jeová Rafá, o Jeová Jirê, né? Um Deus que provê, um Deus que cura, o Yahvé, né? Aquele que é. Então você vai ver vários nomes que Deus vai ensinando ou expressando para o seu povo que demonstravam quem Deus era. Todos esses nomes redentivos de Deus explicavam, expressavam quem Deus era, mas até esse momento aqui de Jesus está falando aos seus discípulos, os judeus ou esses que recebiam ali a mensagem de Jesus, eles nunca chamavam Deus, que era alguém distante, um Deus que é todo poderoso, mas que estava sentado no seu trono e não era acessível, era um Deus inacessível, um Deus julgador, um Deus, enfim, que para eles era algo distante naquele momento. E Jesus ele vem para expressar ou revelar o nome de Pai. E é o nome de Pai que os discípulos eles começam a aprender. Quando Jesus ele vai conversar com os discípulos, ele ensinando os seus discípulos, Jesus em vários momentos ele fala o seguinte: olha, quando você entrar no seu quarto, ora ao teu Pai que te vê em secreto. E aí Jesus continua ensinando, e em outro momento Jesus fala, olha, quando você orar, ore assim, Pai nosso que estás no céu. Então em vários momentos a intenção de Jesus era ensinar para os discípulos que agora aquele Deus, o Jeová Jirê, o Jeová Rafá, né, o Deus que era a bandeira, todos os nomes que eles conheciam ali de Deus, todos os nomes redentivos, eles não tinham mudado. Deus continuava sendo aquilo tudo, o provedor, o que sara, o que cria, o que tem todo o poder. Todos esses nomes continuam valendo, só que agora Jesus está revelando para os seus discípulos um novo nome de Deus, ou uma nova característica que eles não conheciam. Qual era? A característica de Pai. Um Pai que está perto, um Pai que está próximo, um Pai que ama, um Pai que cuida. E como que Jesus ele mostra isso para os discípulos? E as parábolas elas serviam para isso. As ilustrações Jesus usava para representar Deus e o reino. Então quando Jesus fala do filho pródigo, né, aquela parábola, na minha opinião, o mais grandioso dessa parábola não é o filho, mas é a atitude do pai, porque demonstra a atitude do próprio Deus. Como Deus age conosco, mesmo quando nós estamos longe, afastados,
mesmo quando nós traímos a confiança de Deus, quando nós humilhamos a Deus, Ele ainda assim está pronto para nos perdoar, pronto para ouvir a sua oração, te lavar, te purificar de todo pecado e te dar uma segunda chance. Esse é o nosso Deus, é o nosso Pai. E qual é a característica de Pai que nós vemos Jesus revelar para nós? Um Pai que cuida, um Pai que supre as necessidades. Jesus ele vai dizer que nós que somos maus sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais o Pai Celeste não nos dará todas as coisas. Irmãos, eu amo muito a minha filha e quero dar tudo do bom e do melhor para ela. Tudo que eu puder fazer por ela, eu vou fazer o possível e o impossível para que ela possa desfrutar. Se eu penso assim, eu imagino que você também queira o melhor para os seus filhos. Mas se nós pensamos assim, imagina Deus que é perfeito, que não falha, que não é egoísta, que não é invejoso. Esse Deus é um Deus que cuida de nós. Esse Deus não é apenas um Senhor todo-poderoso que está sentado num grande trono. Ele é um Pai que se preocupa com as suas angústias, um Pai que se preocupa com a sua provisão. E o tema dessa mensagem, o Pai que responde. Qual é hoje a pergunta que você faria para Deus? Ou qual é hoje a necessidade que você apresentaria para Deus? Qual é? Seja qual for essa necessidade, Deus é um Deus que responde, um Pai que responde. E a resposta de Deus é no sentido de suprir, de prover. Talvez a sua oração hoje seja no sentido de provisão financeira. Eu quero te dizer, o Pai, Ele supre a sua provisão financeira. Talvez a sua oração hoje seja por relacionamentos. O Pai é um Pai que cura e restaura alianças, restaura relacionamentos. Talvez a sua oração hoje seja por salvação. O Pai é um Pai que salva, um Pai que liberta. Talvez a sua oração hoje seja por cura. Eu quero te dizer, o Pai é um Pai que cura também. Olha que coisa maravilhosa. Imagina Deus sendo aquele homem, aquele ser, aquele Pai que tem todas as respostas. Que coisa maravilhosa. Isso só nos faz correr e irmos de encontro a esse Pai. Em Marcos capítulo 9, versículo 22, um certo pai vai falar com Jesus. Esse pai estava passando por uma dificuldade muito grande. E aqui o seu filho estava sofrendo ali na mão dos demônios. E Jesus fala o seguinte, Marcos capítulo 9, versículo 22, na parte B. O pai pergunta para Jesus, mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que respondeu Jesus, se podes, tudo é possível ao que crê. Aleluia! Vamos repetir isso? Versículo 23, ao que respondeu Jesus, se podes, tudo é possível ao que crê. Qual é a sua pergunta? Qual é a sua necessidade? O que tem te deixado afligido? Coloca isso diante de Deus. Pastor, mas é muito grande. A resposta de Jesus para nós é, se eu posso fazer, tudo é possível ao que crê. Creia nesse Pai. Um Pai que provê, que cura, que liberta, que restaura, que salva. Esse é o nosso Pai. E é nesse nome que Jesus nos guardou. Foi a resposta de Jesus em João capítulo 17. Quando ele está falando ali ao Pai, ele fala, olha, eu guardei no teu nome, Jesus. O nome que o Senhor me deste, o nome de Pai. Foi esse nome que guardou os discípulos. Você em nenhum momento vê os discípulos passando por enfermidades. Você não vê os discípulos passando por doenças. Você não vê Pedro chegando e falando assim, Jesus, Tiago hoje não pôde vir porque ele está com febre. Ele está lá, pegou o coronavírus. Não tem isso. Você não vê João chegar e falar assim, Jesus, hoje eu não vou na reunião, hoje eu não vou no discipulado porque eu acordei gripado, com dor de cabeça. Não tem nenhum relato, porque os discípulos eram guardados no nome
do Pai. Deus é um Deus que te guarda. Mas como dizia John Wesley, Ele não fará nada a não ser em resposta à oração. O que você precisa, Deus já tem a provisão. Que você nessa noite dobre os seus joelhos e de fato clame ao Pai em secreto, que em secreto Deus também te recompensará. Em nome de Jesus, eu quero abençoar a sua vida, nós vamos orar. E tem um louvor que fala muito ao meu coração, que diz que o Pai nos adotou, o Pai nos ama tanto, que Ele nos adotou, mesmo quando nós não merecíamos. Ele nos ama incondicionalmente. Esse Pai nunca vai nos abandonar. Esse Pai está com seus ouvidos abertos para a sua oração. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor é um Pai que nos ama. É um Pai que está com seus ouvidos atentos à nossa oração. E nessa noite, Senhor, nós clamamos a Ti para que o Senhor, ó Pai, torne os nossos ouvidos sensíveis à Tua voz, mas que o Senhor também gere no nosso coração mais fome e sede pelo Senhor. Pai, que ao passarmos pelas angústias, pelas necessidades, que ao invés de nos preocuparmos, que nós venhamos correr direto para o Senhor, ó Deus. Que venhamos entender que o Senhor é aquele que tem as respostas. O Senhor pode todas as coisas e nós cremos nisso, ó Pai. Por isso, o Senhor é digno, ó Pai, do nosso clamor. O Senhor é digno da nossa oração. Para onde nós iremos se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Paizinho, guarda-nos. Livra-nos de todo mal, Senhor. Cura as nossas enfermidades. Liberta-nos, ó Deus. Em nome de Jesus, nós clamamos a Ti por salvação das pessoas que nós amamos. Nós clamamos a Ti pela provisão financeira. Clamamos a Ti, ó Pai, por portas de emprego. Clamamos a Ti pelos relacionamentos, ó Pai. No nome de Jesus, nós sabemos que para o Senhor nada é impossível. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém e amém. Aleluia. Que você tenha uma semana abençoada. Uma semana debaixo da proteção do Pai, debaixo da provisão do Pai. Em nome de Jesus, saiba que você tem um Pai que te ama, está com seus braços e ouvidos abertos para você. Estenda suas mãos em forma de receber, eu quero ministrar a bênção apostólica. Pai, obrigado por tudo que nós temos recebido, que nós possamos ser praticantes da Tua palavra e não apenas ouvintes. E que a graça, o favor imerecido do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor desse Deus Pai, um amor que nos constrange, de um Pai que nos ama incondicionalmente, e a direção, consolação do Espírito Santo de Deus estejam sobre nós, a nossa casa, hoje e para todo sempre. O povo de Deus diz amém, amém. Deus te abençoe, vá em paz.
teu grande amor. Diga isso, diga isso. Meu Pai me ama, eu sou dele pra sempre. Meu Pai me ama, eu sou dele pra sempre. E nada vai me separar do teu grande amor. Pai, meu Pai me ama, eu sou dele pra sempre. Meu Pai me ama, eu sou dele pra sempre. E nada vai me separar